Como é gostoso a gente sair de férias. Ai, que delícia! Em plena situação que a gente está vivendo, algumas pessoas até pegaram e escapam, mas a grande maioria da população está vivendo do planeta Terra numa situação de muito estresse, de um estresse muito grande. Férias a gente vai, a gente volta, completamente tranquilo, gostoso. É maravilhoso a gente voltar de férias. Agora, quando a gente está vivendo esse estresse é um campo muito propício, muito bacana com essa pandemia, se a gente começar a pensar nesse estresse como um desafio. Um desafio. Quando você pensa como um desafio, é fantástico, porque dessa forma você vai buscar os aprendizados que eu posso ter desse desafio. O que a gente acontece? O que acontece? Que algumas pessoas pegam o desafio como se fosse algo que assustasse ela. E se assusta, eu fico com medo. E se eu fico com medo é porque está faltando alguma coisa em mim. Geralmente está faltando para eu viver melhor, a minha fé está aumentada. Então, se eu tenho pouca fé, então eu fico mais assustada porque falta uma confiança numa inteligência maior porque nos deu uma experiência mais difícil. Muitas das pessoas também chegam e têm alguma coisa de pegar esse processo do estresse e colocar como se fosse alguma coisa que vem acontecendo com ele desde sempre foi assim comigo, sempre tive essas situações de estresse dentro da minha vida. Então, é uma pessoa que tem algum problema com uma situação de ele sempre achar que ele foi vítima de um destino. Então, para essa pessoa, ele precisa trabalhar a sua autoestima, mais consciência do seu próprio valor, mais consciência que ele merece amor, então que ele seja sendo mais carinhoso com ele. Agora, a maioria das pessoas tem usado o estresse hoje em dia para, com esse estresse que a gente está vivendo, pegando isso aqui como um desafio, encarar isso daqui, para com isso proporcionar uma colheita de aprendizados que vem vindo. Cada momento que a pessoa está vivendo, ele leva e ele começa a ter uma intenção de pegar esses momentos para ele estar com muita gentileza, com muito carinho, com muita compaixão, com muita consciência, usando esse período único na vida de todos nós que estamos agora nesse momento vivendo aqui na Terra, de tirar os aprendizados. Agora, vale muito a pena para a gente observar que essas lições que são nos trazidas pela pandemia. Mas, Cid, tem muita lição que você vê que mesmo aqueles que são mais turrões estão usando. Por exemplo, o próprio uso da máscara. A gente tem a máscara e é importante usar. É importante, é uma coisa que é uma consequência, é um ganho que teve, a situação teve sim. É um ganho extremamente importante, que é a forma que é benéfica para a pessoa, principalmente para a pessoa, e também para os outros, porque ela, utilizando isso, ela se preserva e preserva a vida de pessoas que lhe são próximas. Isso é muito bacana. A gente percebe que quando a gente começa a fazer essas aprendizados, essas promoções da vida, promover essas mudanças dentro da gente, promovendo essas mudanças, elas podem ser só nossa, individual, e às vezes acontece num sistema. A gente observa que às vezes as mudanças já estão acontecendo em grupos. Os grupos começaram a mudar, as famílias começaram a mudar, gente. É impressionante como você vê que os hábitos entre as pessoas começaram a ficar diferentes. Então está havendo essas modificações individuais, mas isso um influencia o outro. Então as famílias estão vivendo de uma forma diferente. No trabalho está havendo uma comunicação diferente.
Então, existe todo esse movimento, todo esse aprendizado que os bichinhos trouxeram para a gente. Tem uma coisa muito legal com isso, dentro do que a gente está aprendendo, que eu tenho conversado com muitos, que quando a gente vai fazer a nossa mala para a gente viajar, a gente costuma, eu vou falar uma coisa que acontece comigo e muitas das pessoas que eu conheço. Eu tenho poucas pessoas que sabem fazer realmente uma mala de viagem, que a gente coloca tanta coisa, mas tanta coisa na nossa mala, a gente soca para passar umas férias. Quando a gente chega e a gente vai até o local, a gente percebe que a gente pegou e trouxe muita coisa que era exagerado. E a gente até esquece de algumas coisas mais simples. Por quê? Porque esse momento de saber fazer a mala é um momento que, nesse momento da pandemia, a gente também está fazendo um grande autoconhecimento. A gente começou a ficar mais se conhecendo, a gente ficou conhecendo mais como nós somos, o que nós necessitamos. A gente começou a ter mais um diálogo com a gente teve mais tempo para a gente ficar parado. Dentro das coisas que eu tenho observado, é que a gente, às vezes, na nossa vida, a gente vinha fazendo os serviços, as tarefas tão mecanicamente, gente. A gente vinha absurdamente mecanicamente fazendo as coisas. A gente trabalhava, escalava, fazia, ia caminhando que nem um doido. Imagina você escalar a nossa vida como a gente estava escalando. Hoje, imagina você escalar uma montanha, aí você está subindo a montanha, você está escalando a montanha, aí você para num ponto, você fala, nossa, olha que coisas lindas que são. Olha, aqui são umas frésias, aqui umas fresas, uma phalaenopsis, que coisa mais bacana. Então você começa a estar vivendo mais o poder da presença, do estar aqui neste momento, de você estar comendo e saboreando o seu alimento. É muito bacana essa conscientização que a gente começa a observar, que a gente começa a ter nesse momento. É um momento que a gente vinha, que a gente tinha um outro momento que a gente vinha do consumismo desenfreado. A gente no começo, muitas pessoas, olha, eu estou sentindo falta de entrar, de comprar, de consumir. E aí a gente fala, puxa, será que a gente não estava comprando e consumindo muito mais do que a gente precisa? A gente não é um dos aprendizados que a gente pode estar tendo agora nesse momento? A gente não está fazendo mais a listinha, então quem sabe uma grande lição para nós é a gente ter uma lista onde a gente começa a ter mais foco daquilo que a gente precisa. Entende? Como a gente vai ter mais foco daquilo que a gente precisa? Dentro do momento que a gente vinha muito yang. Yang é só realização, só concretização, só fazer. A gente só tinha valor se estivesse fazendo. Isso é uma coisa muito, muito comum que a gente está encontrando em nós, seres humanos. A gente só acha que a gente, olha, eu realizo, eu concretizo. E a gente não dava muita atenção no foco desse lado que é o lado do amor. Isso parecia bobo, parecia fraco, você ser sensível, você ser humano, você ser uma pessoa solidária. A gente só dava valor para este outro bloco. Isso é muito comum de encontrar. E isso daqui é uma coisa que, com este momento, a gente começou a focar mais no lado do outro companheiro. A gente começou a ver mais o lado, a gente começou a ver mais a sensibilidade, mostrar mais os sentimentos que a gente tem. As pessoas estão falando muito mais eu amo, as pessoas estão confessando que estão com saudades, as pessoas estão mais sensíveis às outras pessoas. É muito lindo o que a gente está observando agora, dentro desse momento que a gente está vivendo. A gente tem uma coisa que a gente vinha, era que a gente era muito cego. A gente era cego, mas cego mesmo. A gente não via as pessoas. Ô Cid, peraí, eu via as pessoas. Quando passava uma moça bonita, eu ficava olhando. Aí eu via as pessoas, eu via lá um monte de gente andando na rua. A gente via as pessoas, mas a gente não via as pessoas para saber que ali existia um ser humano.
E hoje as pessoas veem que existe um ser humano. Isso daqui mudou uma coisa que é muito diferente. Hoje as pessoas, como eu posso falar isso para vocês? Eu tenho uma amiga que ela sempre foi assim, ela entrava e ela compra num hortifruti, olha que eu vou contar, essa história é linda e emocionante para mim. Ela trabalhava, ela compra num hortifruti, ela compra tudo que ela precisa na vida, porque tem uma mercearia lá, e ela vira lá, e ela chega no caixa, ela pergunta o nome da caixa, como ela tá, se ela tá bem, ela sempre fez isso. Aí elas são 10 caixas, 10 postos, ela conhece todas as mocinhas e ela sabe, fala com o nome das pessoas, conversa sobre os dados. E um dia a caixa dela perguntou e falou assim: "Oi, Ivete, sabe que eu estou para falar com você? Porque você sempre, eu trabalho aqui há muitos anos, desde a inauguração, você sempre quando chega para a gente, você pergunta como a gente está, como a gente passa, tudo. E a gente estava falando, a gente gosta muito de você, você sempre foi especial, desde que a gente conhece você, você é muito querida. Mas as pessoas mudaram depois da pandemia. Antigamente as pessoas punham todas as coisas aqui na nossa esteira e chegavam, davam o cartão e saíam correndo. Agora elas estão perguntando para a gente: como você está? Está tudo bem? Sua família está boa? Você está boa de saúde? Então houve uma modificação desse momento, já está em transição. Como eu falei agora há pouco, isso tem uma modificação que já está acontecendo entre as pessoas e uma está transmitindo isso uma para a outra. Sabe? Então agora a gente está observando que tem os valores essenciais estão agora cada vez mais em ascensão. A caridade, o amor ao próximo, sabe? A fraternidade, a solidariedade, sabe? Então todos esses valores estão crescendo e estão multiplicando agora dentro da pandemia. A gente viu a necessidade que existe todo de um planeta Terra, toda de tantas pessoas que estão necessitando de carinho, de afeto, e nós vamos dando isso daqui para eles. E logo mais, os alimentos que a gente está ajudando, as pessoas vão ter lar, aí vai faltar para essas pessoas alguma coisa a mais, que a semente de Deus no coração dela, para que elas continuem sendo Deus em ação. Deus em ação, fazendo com que elas transformem o planeta Terra cada vez mais, num local delicioso para as pessoas estarem, num lugar onde todas as pessoas vivem bem. Aí as nossas férias vão ficar muito mais gostosas. Aí o nosso estresse vai ser zero, porque nós vamos estar em muita ação, em muito amor, em muita alegria de viver. Tá aí, muita alegria de viver. Um abraço carinhoso para todos vocês.